Então, vamos começar com as perguntas. A Gabriele, da Rádio Bandeirantes, ela pergunta sobre o funcionamento das agências em São Paulo. As agências da Caixa vão continuar abertas no feriado de São Paulo? Sim. Como nós já abrimos os sábados, aqui o nosso objetivo é equilibrar o auxílio financeiro, que é fundamental para 60 milhões de brasileiros. Para que nós tenhamos uma noção, nós realizamos o até então maior pagamento da história do Brasil, 60 milhões de brasileiros, do saque imediato, do FGTS, que aconteceu entre setembro do ano passado e março desse ano. 60 milhões de brasileiros foram beneficiados. Durante 6 meses nós realizamos o pagamento e tivemos 2 meses para nos preparar. Agora, até hoje, temos 59 milhões de brasileiros beneficiados e nós tivemos 5 dias para nos preparar, porque a lei foi promulgada no dia 2 de abril e no dia 7 nós já estávamos com o aplicativo do auxílio emergencial e no dia 9 de abril nós já começamos a pagar 2 milhões e meio de pessoas. Então, aqui em 7 dias nós já estávamos pagando e todo mês iremos pagar pelo menos 59 milhões de brasileiros, algo que demoramos 6 meses para pagar e que tinha sido recorde no Brasil. Então, para pagar 59 milhões de brasileiros e equilibrar com a questão da saúde, porque ninguém quer ver aglomerações, ninguém quer ver aquelas filas, nós temos que estar abertos. Não existe a possibilidade de pagar tanta gente em absolutamente poucos dias. Então, a decisão é clara, da Caixa Econômica Federal, amparada por todas as questões legais, amparada por todas as questões de contato, de defesa dos funcionários, dos clientes. Vamos abrir sim. Vamos manter todo o calendário, não alteraremos nada. Então, vamos abrir focados no serviço do auxílio emergencial, como se nada tivesse acontecido de diferente, porque a Caixa é o banco de todos os brasileiros, em especial dos mais carentes. Então, abriremos normalmente, de 8 da manhã às 2 da tarde. A Letícia Sé, repórter do portal me pergunta o seguinte: sobre os dados de infecção de funcionários na Caixa pelo Brasil, divulgados pela Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, como a Caixa se posiciona quanto aos funcionários ficando infectados e morrendo de Covid-19? Quais são as medidas de proteção à saúde dos funcionários neste momento e aos terceirizados? Nós tivemos algumas pessoas que ficaram doentes, alguns deles que não estavam trabalhando, que estavam em home office, que estavam viajando, e alguns que estão trabalhando. Nós temos total preparo em termos de álcool gel, em termos de luva, em termos de máscara, em termos de uma outra máscara de acrílico, 1.100 máscaras de acrílico, ainda com a proteção extra para aqueles que estão tendo contato presencial. Eu falo com todos os clientes, todos os nossos funcionários, basicamente todos que ficaram doentes, com aqueles que foram para a UTI, e nós tivemos, sim, 4 casos até agora de pessoas que faleceram. Nem todos, um deles estava cedido até para uma associação de funcionários, então não estava trabalhando no banco. É algo que nos deixa, sem dúvida nenhuma, muito impactados, porque nós somos uma família, mas nem todos, inclusive, estavam no trabalho direto, já estavam no home office. Então, esta é uma realidade, sim.
mas é uma realidade que poderia acontecer independente desse atendimento, como em outros bancos também perderam funcionários e não estão com este tipo de atendimento que nós estamos. Então, nós realizamos o máximo de proteção possível para os funcionários. Exatamente por isso, nós estamos espaçando o pagamento para que consigamos fazer como vocês viram. Não tem fila. Se vocês vissem o funcionamento da Caixa até antes do coronavírus, muitas vezes vocês veriam filas maiores do que estão acontecendo agora. Então, nós estamos, sim, com o máximo de proteção possível, temos tudo que for possível para proteger a saúde dos funcionários, nós realizamos de investimento sempre e temos uma atenção máxima. Então, a Caixa fará sempre o máximo possível para proteger os seus funcionários, porque nós somos uma família. E isso é uma coisa muito clara e um dos motivos porque eu mesmo sempre defendi os nossos funcionários e houve uma alteração no calendário de pagamento para que este novo calendário seja um calendário que minimize as filas e aumente ao máximo a proteção da população e dos funcionários. A Nani Cox, da Rádio Jovem Pan, pergunta o seguinte: temos relatos de pessoas que ainda estão com a situação em análise desde a abertura do sistema. Nesse caso, houve problema com as informações, mas as pessoas já atualizaram e seguem em análise. Há previsão para que eles recebam o retorno? Importante pergunta. Então, como é que acontece isso? Nós, na Caixa, realizamos o cadastro e a Dataprévia e o Ministério da Cidadania realizam a análise do cadastro. Depois eles enviam de novo à Caixa Econômica Federal com a situação aprovado, nós pagamos, não aprovado, em definitivo, não, e em análise, porque existe algum tipo de dúvida que pode ser recadastrado. Como eu falei antes, nós temos ao redor de 100 milhões de pessoas que se cadastraram, 60 milhões ao redor foram aprovadas, ao redor de 30 milhões não foram aprovadas, foram negadas, e ao redor de 10 milhões estão ou em análise, a grande maioria, ou sendo analisadas pela primeira vez. Esta análise, aqueles que estão em análise, que de novo são menos de 10% do total, esta é uma resposta que nós não podemos dar, porque quem realiza toda a análise é a Dataprévia e o Ministério da Cidadania. Mas, de novo, dos 100 milhões de brasileiros, mais de 90% tem uma resposta definitiva, seja a grande maioria em receber o benefício, seja vários que não podem receber. Por exemplo, ganharam mais de R$28 mil em 2018. Então, não tem o que fazer, porque a lei é clara. Ou tem mais de 3 salários mínimos de renda da família. Também não tem o que fazer, porque a lei é clara. Então, as questões onde a lei é clara, não cabe muito menos a Caixa, que não é quem faz essa análise. Então, para reforçar, mais de 90% das pessoas já têm a resposta positiva de recebimento ou negativa de que não se enquadram em definitivo na lei. Agora, o que eu mais vejo hoje são dúvidas de pessoas que estavam empregadas e que perderam o emprego desde o dia 2 de abril. Estas pessoas, sim, irão receber o seu benefício. Agora, o que pode acontecer é ter algum tipo de espera para que a Receita valide esta nova situação de desemprego da pessoa. Então, o que é importante é, até o dia 3 de julho, nós iremos continuar cadastrando e a validação feita pela Dataprévia. Então, todas as pessoas que se cadastrarem até o dia 3 de julho terão a possibilidade de receber, e aí sempre, as 3 parcelas. Ou seja,
quem se cadastrar e for validado terá o direito às 3 parcelas. Ok. O João Neto, do SBT, pergunta o seguinte: quem são as pessoas que recebem a primeira parcela a partir de hoje? São pessoas que fizeram o cadastro e tiveram a análise e a aprovação por último, já neste mês? Sim, a maioria são pessoas que fizeram um segundo cadastramento, porque a grande maioria daqueles que receberam até 30 de abril foram aqueles que se cadastraram na primeira semana, nos primeiros 10 dias. Mas, lembra, nós tivemos no começo um problema grande por os CPFs que eram inválidos por alguma questão na Justiça Eleitoral. A pessoa não tinha votado 3 anos seguidos, tinha algum tipo de problema com a Justiça Eleitoral, e nós resolvemos isso, o Ministério da Cidadania, em uma semana, quando ficou claro que isso era um problema grave. Se eu não me engano, em uma semana, 10 dias, houve uma autorização, a Receita liberou, talvez por 90 dias, não vou lembrar no detalhe. Então, os CPFs ficaram validados, puderam ser cadastrados, e esse foi um lote posterior. Então, esta é uma pergunta que quem consegue responder de uma maneira clara é a Dataprev, o Ministério da Cidadania, mas sim, nós estamos pagando agora aquelas pessoas que se cadastraram por último e provavelmente a grande maioria se cadastrou pela segunda vez ou terceira vez depois de ter recebido dados de inconclusivo, ou aquele grupo que não poderia se cadastrar porque tinha uma invalidação do CPF, e a maior maneira, o maior momento onde se validou os CPFs foi exatamente quando a Justiça, quando a Receita Federal permitiu que essas questões com a Justiça Federal não fossem levadas em conta para essa questão do pagamento do auxílio emergencial. Okay. A Marília, da revista Exame, pergunta o seguinte: a partir da segunda parcela, quem optou por receber na conta de outro banco não vai mais poder receber? Vai ter que acessar o conta digital da Caixa? O que mudou? Ótima pergunta. O que mudou é simples. Até a data de saque efetivo na agência, ou seja, a partir de quarta-feira de amanhã, quem nasceu em janeiro ou fevereiro terá o seu dinheiro depositado na conta digital, até terça-feira da semana que vem. Estas pessoas já terão o seu dinheiro para realizar pagamentos de contas, compras na internet. Então, durante uma semana, até o dia 30 de maio, quando quem nasceu em janeiro poderá sacar de fato, então, nos próximos uma semana, 10 dias, neste intervalo, se a pessoa quiser já consumir o dinheiro, comprando algumas coisas, roupas, alimentos, medicamentos pela internet, ou eu pagando contas, água, luz, gás, telefone, ela já pode utilizar a conta digital. Para sacar, vai só poder fazer a partir do dia 30 de maio. Isto não é uma mudança, porque há um mês atrás, na parcela 1, era basicamente isso. Nós depositamos o dinheiro, mas o saque só poderia acontecer após uma determinada data. O que aconteceu naquele momento foi que nós permitimos os DOCs. Então, o que aconteceu? 70% dos casos. As pessoas realizavam um DOC para uma conta de um amigo, de uma amiga, de um familiar, que não era recipiente do auxílio emergencial, e esta pessoa realizava o saque. Então, de fato, aqueles 10 dias que nós tínhamos para reduzir as filas pelo Brasil inteiro acabavam não sendo validados. Então, a grande diferença que nós temos da segunda parcela para aquela anterior da primeira é que não há possibilidade de realização de DOCs até que você possa sacar. Quando puder sacar,
o dinheiro vai automaticamente, aquilo, o saldo remanescente, vai automaticamente para a conta. Você quer explicar um pouco, Tatiana? Isso. Quando, no momento do calendário de saque, do seu mês de aniversário, automaticamente o recurso sai da poupança digital, que a Caixa abriu de forma automatizada, o beneficiário não precisa fazer nada para essa abertura da conta digital, ela já está aberta, e ele vai poder usar digitalmente o seu recurso até a data do saque. E na data do saque, de forma automatizada, vai para a conta que ele recebeu a primeira parcela. Se ele recebeu em outro banco, vai para essa conta. Se recebeu na poupança da Caixa, vai para essa conta. Se ele recebeu na poupança digital, já continua na mesma conta, mas ele tem direito ao saque, num dos canais de atendimento da Caixa. E, exatamente, dos 30 milhões, 20 milhões eram contas digitais, 7 milhões eram conta na Caixa e ao redor de 3 milhões eram em outros bancos. Então, dos 30 milhões, 90 milhões estavam ou em contas de poupança na Caixa ou em contas digitais. E 3 milhões ao redor em outros bancos. Então, esse é um número de grandeza para que as pessoas entendam, mas basicamente não mudou quase nada. O que mudou é que os DOCs não estão sendo permitidos até o dia que se possa efetivamente sacar dinheiro nas contas. São 10 dias mais ou menos de diferença. Okay. A vice-presidente Tatiana, a Cláudia Bontempo, da TV Globo, ela pergunta o seguinte: muitas mães, chefes de família, se queixam de que o pagamento do auxílio não foi dobrado. Como elas podem recorrer? O mesmo vale para outras pessoas com dúvidas? Elas ainda podem recadastrar? Como elas podem recorrer do benefício? Bom, pela lei, as mães monoparentais, elas têm o direito a 2 cotas, 1.200. O que nós vemos aí, como o presidente comentou, quem faz essa análise é a Dataprev, que é também homologado depois da análise pelo Ministério da Cidadania. Então, nós recebemos já os CPFs com o valor do pagamento. Mas o que nós vemos é que, às vezes, as mães, apesar de se declararem monoparentais, às vezes, no cadastro delas, lá no cadastro único, principalmente, elas tinham, sim, um companheiro. E o cadastro único está posto, ele não é modificado. Então, elas têm uma expectativa de receber uma parcela de 1.200, mas o cadastro delas, né, pela lei que está colocada, elas têm direito a uma parcela de 600. Nesses casos também, em que a pessoa já recebi algumas indicações de algumas mulheres que comentam que, apesar de não haver o marido em casa, ele declarar os CPFs dos filhos, né? Então, nesse caso, é denúncia, né? Então, tem um canal de denúncia, tem um site do Ministério da Cidadania que pode ser utilizado para isso, porque não tem, na análise, como se saber se realmente a declaração que foi feita é correta ou não. E o canal é o telefone 121, do Ministério da Cidadania, ou o portal Fala BR. Então, de uma maneira muito clara, o que a Tatiana acabou de explicar, de uma maneira transparente, existem problemas. E esses problemas, muitas vezes, são porque o cadastro que é recebido para a Dataprev, para análise, tem alguma questão que não é fiel à realidade de hoje. Então, é muito importante que as pessoas, ao entender este problema, utilizem o 121 ou o site Fala BR, porque é fundamental para que a Dataprev possa analisar de uma maneira correta. E isso é uma coisa clara. Muitas vezes as pessoas falam que são casadas, mas não tem nenhum documento. Então, é algo importante. Aqui a gente vê claramente, uma demonstração muito clara, de que às vezes, quando nós temos esse banco de dados que nós estamos formando, há uma falta grande de documentação. As pessoas acabam, muitas vezes, não se casando no papel. Então, é muito difícil. Como é que o banco de dados vai poder refletir uma realidade que não foi colocada de uma maneira clara?
E, às vezes, o contrário. As pessoas já se separaram e também isso não foi colocado no papel. Então, como são 30 milhões de pessoas, na verdade, agora 39 milhões de pessoas que não estavam em nenhuma base de dados do governo federal, é certo que teremos vários desses casos, mas, de novo, temos até o dia 3 de julho para realizar todos os ajustes, e sim, podem ter ajuste, mas é importante procurar esses, seja o 121, seja o Fala BR, que é o canal do Ministério da Cidadania. Obrigado. Presidente, a internauta Rê Santos, ela faz a seguinte pergunta. Oi, para quem foi aprovado e tem conta no Banco da Caixa, vai poder sacar pela conta ou vai ter que fazer uma conta digital pelo Caixa Tem para poder sacar? Eu posso responder. Ela não precisa fazer a conta digital. Como eu falei antes, é de forma automatizada, conforme o calendário que o presidente apresentou, ela tem direito a esse crédito da forma digital. Quando chegar a data do saque, automaticamente vai para a conta que ela recebeu a primeira parcela. Então, assim, o cidadão não precisa fazer nenhuma ação. É tudo de forma automática. E ela poderá sacar na conta que ela indicou, que ela recebeu a primeira parcela. Ok. Eu quero agradecer a participação, então, a nossa coletiva transmitida pelo YouTube, teve um pico de 1.300 pessoas assistindo simultaneamente, 9.700 pessoas no total. Boa tarde, presidente, boa tarde, vice-presidente Tatiana. Obrigada. Muito obrigado, nós agradecemos. Pode falar, Tatiana. Agradecemos, então, a participação de vocês. Tati. Oi, agradeço mais uma vez. Agradeço mais uma vez aqui a participação. Acho que sempre a gente acrescenta e as dúvidas são muito importantes para minimizar a fila. Quanto mais a gente puder divulgar esse calendário e explicar, acho que vocês têm um papel fundamental nisso para nos ajudar numa operação aí de pagamento gigantesca, né, nesse desafio todo. Obrigada. Obrigada, presidente. Obrigada a você que nos acompanhou aí pelo YouTube, ao vivo, transmissão da Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros.